Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e acima de tudo tenha feito bem na vida de alguém. E antes de começarmos o nosso bate-papo, bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o download, para quando você precisar. Tem aqui, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai aparecer o preço, confirmou, motorista chegou. É simples e fácil. Só um detalhe também. Entra lá no Instagram deles para acompanhar, tem umas promoções top lá, fechou? Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro? É a empresa que faz a proteção veicular dos seus associados, beleza? Aqui está aparecendo o QR Code da Priscila, entre em contato com ela, que ela tem um plano especial para você. Sabemos que aqui na região da fronteira está muito complicado a insegurança. Então, assim, tenha seu carro protegido e trabalha tranquilo, beleza? Ah, só um detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem desconto também. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code, entre em contato com ele, porque assim, ele vai deixar seu carro, ó, daquele jeito, vai dar aquele talento top. Mas agora, para final de ano ainda, né? Quem que não gosta de andar com um carro limpo e cheiroso? E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um preço diferencial para você, ok? Ah, outro detalhe, para você que falar que pelo podcast Papo da Fronteira, na primeira lavagem, 10% de desconto. Fechou? Mas ó, só na primeira lavagem, não é na segunda e terceira também não, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem lá em Las Vegas, em Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aquele carros em cenário cinematográfico? Aqui em Foz nós temos também. Da onde? Lá no Wonder Park Foz. Ah, outro detalhe, tem um show que é novo, que é o Lumina, que é especial para você que gosta de andar no meio da natureza, como se fosse no filme de animação. Beleza? Então aqui está aparecendo o QR Code, entre em contato com a Fabiana para adquirir os seus ingressos. E para você que é motorista de aplicativo, taxista ou turismo, tem um preço especial para você também. Fechou? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado desta semana. Eu me chamo Adriana, sou professora do município de Foz do Iguaçu, sou professora há 7 anos já, e no município de Foz do Iguaçu estou há 2 anos como funcionária pública. Eu me chamo Clarissa, pode me chamar só de Clarissa, fica à vontade, vamos ter um papo, né, descontraído aqui. Eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, estou em Foz do Iguaçu há cerca de 1 ano, residente de Foz do Iguaçu. E profissionalmente eu sou jornalista por formação e advogada também. Atualmente eu exerço a advocacia e trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, tanto com pauta de violência contra a mulher, né, de prevenção à violência contra a mulher e também de promoção à igualdade racial. Uau, que interessante! Para quem vem nos acompanhando já há mais tempo, tivemos o episódio passado, foi com a sargento, foi a Paula e a tenente Sara também. Elas falaram um pouquinho sobre essa questão, sobre a violência doméstica, né? Em casa que as mulheres sofrem, que os homens morrem mais, mas não é decorrência dessa violência. É mais por causa de outros fatores. E hoje vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto também. Mas especialmente sobre o que, professora? Políticas de igualdade raciais será nosso tema. Oh, maravilha. Isso daí é bom, hein? Igualdades raciais. Ixi. Um tema desse no Instagram deu o que falar, hein? Lá no Instagram, no Papo da Fronteira, para você que não segue ainda, bora lá seguir. Esse daí deu um tema que foi bem complicado. Mas é isso aí. Então, eu quero conhecer a doutora Clarissa, vai falar um pouquinho sobre isso também, e a professora. Mas vamos lá. Quero entender um pouquinho sobre a vida de vocês, né? Okay. De onde vocês são, porque a doutora Clarissa falou que ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Tem um convidado nosso, que agora em dezembro, que vai vir lá de Rio Grande do Norte, hein? Depois vocês vão ver. Acompanha nossos stories no Instagram. Então, se apresente para nós, por favor, e depois nós vamos decorrer já o assunto. Eu sou de Natal,
tenho 43 anos e gosto de contextualizar, porque como a gente vai falar da igualdade racial, eu acho que são cenários bem distintos quando a gente fala de 40 anos atrás, 30 anos atrás, para o cenário atual. Uhum. Então, eu nasci no início ali da década de 80, sou filha de uma professora universitária e de um sociólogo, que também é oficial da polícia. Eu cresci num contexto de classe média, onde eu sempre fui a única negra na sala de aula, a única negra na rua onde eu morava, a única negra nos ambientes sociais onde eu frequentava, a única negra nas festinhas de aniversário, inclusive praticamente a única negra nas minhas festinhas de aniversário. Eu sou a única negra da minha família materna e a minha família paterna é uma família de mestiços, onde tem desde negros até loiros de olhos azuis. Uau! E eu acho que eu conheço uma vertente atípica do racismo, eu conheci desde nova, que é a vertente da sensação de não pertencimento ao ambiente social onde você está. Quando você é a única negra, você é tratada com estranhamento. O que é que você está fazendo ali? Então, foi muito comum ao longo da minha infância toda, visitas chegarem na minha casa para visitar os meus pais e me tratarem, se referirem a mim, se reportarem a mim como se eu fosse a empregada doméstica da casa. E serem surpreendidas e constrangidas quando descobriam que não, que eu era filha. Minha mãe é uma mulher branca, então quem não me conhecia fisicamente não esperava que eu fosse negra. E a primeira vez que eu sofri racismo na vida, eu tenho um relato, né? Eu não lembro, mas foi no berçário. Foram visitar minha mãe, me viram no berçário e a consolaram, dizendo: calma, Elvira, ela é muito bebê ainda, ela pode clarear conforme for crescendo. Uau! E a partir dali, a minha mãe percebeu que o racismo seria enfrentado, né? Seria um desafio para nós. E ela começou a estudar sobre e a tentar, dentro daquilo que ela podia, me preparar para esse enfrentamento, que começou na escola, acontecia de forma sutil e eu digo até não intencional dentro do meu próprio ambiente familiar, como, por exemplo, com a não aceitação dos meus cabelos. Hoje é uma questão curada, conversada. Eu tentei, quando me conscientizei, também conscientizar os meus familiares. Mas existia toda uma problemática em torno dos meus cabelos, né? Afros, crespos, mas que é culturalmente, de forma agressiva, chamado de cabelo ruim. Então, Já ouvi muito isso, hein? exatamente. Era aquele cabelo que, ai, não deixa ela molhar, não deixa soltar, e se a mãe dela não estiver aqui, quem vai pentear? E como é que vai ser? E vou botar um gel, tá arrepiado, bota um lenço, bota um chapéu. E aquilo ali para mim foi opressivo a infância toda. E o que me chama a atenção sobre os cabelos é que eu só conheci os meus cabelos naturais com 30 anos. 30 anos? Há 12 anos atrás, então? Exatamente, porque foram alisados desde os 7 até os 30 e eu escutava aquilo. Cuidado que se a raiz crescer, não deixe a raiz crescer. E eu comecei a entender que aquilo era uma coisa muito grave, muito proibida. Até que um dia eu enchi o saco e disse, não, eu vou deixar essa raiz crescer para ver o que acontece. E assim, surpreendentemente, eu amo meu cabelo. Eu gosto muito mais do meu cabelo. E eu digo do amor, da aceitação, mas também do ponto de vista estético. Eu me sinto muito mais bonita com meu cabelo natural do que quando ele era alisado. O que eu tinha de conceito étnico era que eu sempre fazia as tranças, usava permanente afro, tranças afro, mas o cabelo crespo natural, o Black Power, ele só chegou na minha vida adulta. É que, na verdade, querendo ou não, hoje em dia, a sociedade, você olha assim, aqui você é criticada, aqui você não é criticada. Essa é a realidade, hoje em dia, que nós vemos. E, infelizmente, é assim. Por quê? Hoje em dia, no mundo em que vivemos, existem os moldes. Para você trabalhar dessa forma, você tem que estar assim, assim, assim. É os padrões que as pessoas definem. Mas, agora entra a questão, mas não deve ser assim. Por que não deve ser assim? Porque cada um tem o seu estilo. Cada um tem a sua forma de ser. E querendo ou não, quando você faz isso, você interfere na vida da pessoa.
Pode falar. Quero pegar o gancho dessa sua frase. Isso. Você falou para você trabalhar. É que eu lembro que, na verdade, eu usava os cabelos com as tranças, como o de Adriana, tá? E quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu ouvia a frase: você precisa alisar o seu cabelo, porque esse cabelo não é cabelo de advogada. Esse Uau. cabelo não é compatível com a formalidade do judiciário. Esse cabelo não vai passar credibilidade para o seu cliente. E aquilo para mim era uma agressão, porque eu amava o meu cabelo. Rastafari, meu cabelo nagô, o meu cabelo com as minhas características. Porque, na verdade, eu fui encorajada desde criancinha, pela minha mãe, a assumir minha identidade étnica. Né? Embora ela não tivesse, ela me ensinou a saber. Eu sempre me reconheci como mulher negra, eu queria ser, né, me identificar como tal. Então, o cabelo, para mim, era uma forma de me apropriar da minha identidade. Então, assim, eu tinha as minhas amigas ali de classe, que elas tinham as belezas delas, as belezas brancas, as belezas... Eu me lembrei agora de Helen, que ela tem beleza indígena, né? Eu tinha minhas amigas de infância, loiras, de olhos claros, e elas eram lindas, e eu sempre entendi que elas eram lindas, mas que eu também poderia ser, embora com um biotipo totalmente diferente do delas. Então, eu nunca desejei ter um olho verde, ter uma pele branca, ter um cabelo liso, eu desejava ser eu. Mas isso foi ensinado, né? Mas quando eu cresci, que saí do ambiente de família, escola e fui para o mercado de trabalho, de forma constante me passavam essa mensagem de que eu não podia ser eu, porque ser eu era um jeito errado, era um jeito não aceito. E isso foi bem marcante. Eu digo muito que eu gostaria de ter, com 20 anos, a mentalidade, o conhecimento e a experiência que eu tenho com 43, mas isso não é possível. Mas aí que é interessante. O que fez isso, a forma que, como é que eu posso falar aqui? O que você era, você aprendeu e agora você coloca em prática. Mas talvez se você tivesse pensamento com essa idade, talvez você não poderia passar com tanto ênfase isso hoje em dia. Você não teria esse peso para você chegar e falar para as pessoas. É que quando você está começando no mercado de trabalho, você precisa, né, você quer ser aceito, você quer passar credibilidade. Então, assim, eu advogo hoje há 20 anos. Eu sei 20 anos já? 20 anos já. Uau! Eu sei que pouco importa, até se eu tenho cabelo ou se eu não tenho cabelo. Eu poderia ter resolvido raspar, ter passado por algum processo de químio, tá de boné, de peruca. Assim, o que vai me fazer ser uma boa advogada é conhecimento, senso de ética, de responsabilidade. Então, assim, mas hoje eu tenho a clareza disso. Mas quando eu comecei, era uma sobrecarga. Eu tinha que me preocupar com atender o cliente, com fazer a petição, como é que eu ia me vestir, como é que eu ia me falar. E também se o meu cabelo seria aceito. Então, eu fico vendo que são as sobrecargas que a população negra, em geral, passa por causa do racismo, né? Mas eu acho muito interessante isso, Clarissa. Porque, querendo ou não, tá mudando. Graças a Deus. É o que eu conversei com a Adriana. De pouquinho em pouquinho, tá sendo mudado. Essa é a realidade. Então, tipo assim, não vai ser de uma hora para outra que vai mudar. Não. É de pouquinho em pouquinho. Claro que... Desculpa, e eu vou, só para continuar, passar a fala para minha colega Adriana, quando eu digo que é diferente, eu fiz questão de frisar a minha idade por causa disso, é que eu comecei no mercado de trabalho antes da política de cotas. Então, você não via negros no judiciário, éramos raríssimos. Em Natal, você conhecia pelo nome e você contava em uma mão. E você vê que após as cotas... Ainda somos minorias, mas a cada ano estamos crescendo. Eu fui recentemente para a Conferência Nacional da OAB, que teve em março, ali em Curitiba, e éramos já muitas. A gente já conseguia se reconhecer, se unir, fazer um aglomerado e criar grupo de WhatsApp, mas eu via o quanto era contagiante a alegria, principalmente das mais velhas, nas quais eu me incluo, de ver que estávamos pouco a pouco deixando de ser exceção. E isso é uma coisa que eu falo de diferença da política de cotas. E a outra é que hoje temos lei. Na minha geração se sofria racismo e se levava a mágoa para o travesseiro para chorar. Hoje nós podemos fazer um boletim de ocorrência, hoje nós podemos ir para o judiciário. As pessoas podem até não respeitar e não ter o conceito de igualdade, mas elas sabem que se elas cometerem um ato de racismo, elas serão punidas por lei. Então, assim, tá mudando. E a gente precisa comemorar essas mudanças. Exatamente. E depois nós até vamos, sobre essa questão, né, Adriana? Vamos falar sobre cotas raciais e vamos falar um pouquinho sobre também as leis.
Mas isso daí, vamos lá. Se apresente, professora Adriana. Eu sou a Adriana, eu venho de Toledo, sou nascida em Toledo, estou há 7 anos aqui em Foz do Iguaçu. E assim como a doutora Clarice, ela comentou, é a infância de uma mulher negra, de uma criança negra, ela vai ser sempre marcada por algum episódio de racismo, né? Se tem ainda no imaginário que as crianças, elas não são maldosas. Infelizmente, não é a verdade. A criança, às vezes, ela pode ser muito maldosa. Primeira vez que eu tive contato com o racismo foi no ambiente escolar. Que a minha mãe, sempre eu acho que as mulheres negras, elas já têm esse enfrentamento e elas passam para as filhas, porque elas têm certeza que em algum momento da vida vamos nos deparar com racismo. E já tem, eu acho que essa preparação e esse acolhimento com seus filhos. E a minha mãe, ela foi uma peça fundamental. Eu sempre tive a minha mãe do meu lado me apoiando. E o primeiro ato de racismo eu encontro na sala de aula, aonde um menino ele vem e coloca um saco de bombril na minha cabeça. E era Uau. bem naquela época da música de Luiz Calda, né, Negra do Cabelo Duro. E aí as criançadas começaram tudo a rir. E a professora, eu não sei que ela não sabia se posicionar na época, que ela não sabia o que fazer, ela não tomou atitude nenhuma. E o que eu fiz? Eu era criança com 8 anos, eu peguei um estojo e lancei no menino. Quem foi para a secretaria nesse momento fui eu. E aí foi chamada minha mãe, né? Porque eu agredi um menino. Uhum. E o interessante disso é que, tipo assim, apesar de todo mundo estar rindo do meu cabelo, que o menino colocou o pacote de Bombril, ele não foi em nenhum momento, tipo, vir a agressão que ele cometeu contra mim. Tipo, e esse marcou muito a minha vida, porque eu também não aceitava meu cabelo, porque meu cabelo, no momento, ele foi comparado a um Bombril. E aí eu não queria mais ter o cabelo crespo. Eu alisei, a Clarice fala que Deus dos 7 anos, e eu também aliso meu cabelo desde muito cedo. Desde essa época, não podia se alisar no salão, porque não era permitido, mas a mãe alisava em casa, com chapinha, com pente quente, garedina, né, que tinha na época, né? Guanidina. Que isso? Guanidina é um produto químico que quem usou não esquece o cheiro, era horrível. Uau. Horrível. E nós passávamos para alisar. Para quê? Para mais uma vez, como a doutora estava falando, para ser aceito, que era o padrão que era imposto, que era que você tem um cabelo liso, e pensávamos na época que assim seríamos aceitos, né? Que estaria dentro do padrão que eles achavam que era que todo mundo deveria seguir. E aí, então, na adolescência, eu encontro uma professora já na faculdade, e ela me lembra muito a doutora Clarissa, porque ela já era uma mulher negra, toda empoderada, que vinha na sala de aula e falou assim: eu quero ser essa mulher, né? Porque ela não tinha vergonha dos cabelos dela, e ela sempre ia com as roupas super alegre, laranjada, e eu, ao contrário, na adolescência eu me escondi muito, eu só usava preto, muito fechado, sabe? Para realmente me esconder. E aí eu vi aquela mulher maravilhosa, toda vistosa, falei assim, eu quero ser essa mulher. Então a primeira referência de professor negro que eu tive foi já na faculdade. E aí então eu falei assim, nossa, e ela realmente me mudou. Foi a partir daí que eu quis tornar professora. Falei assim, eu vou fazer o que essa mulher fez por mim. Eu quero que as crianças em sala de aula, ela não sinta o que eu senti, que não passe o que eu passei. Uau. É Então, muito necessário. é isso que eu acho muito importante, são essas experiências. Assim como vocês passaram por essa experiência, assim eu tive e outras pessoas também. Porque muitas pessoas não falam, não contam as histórias. Por quê? Ele tem isso como uma mágoa, um sentimento que ele guarda pro resto da vida. Isso é errado. Você não pode guardar isso pro resto da vida, você tem que ajudar outras pessoas. Utilizar isso que aconteceu de ruim na sua vida para proporcionar para as pessoas uma outra experiência. É um meio de você o quê? Auxiliar. Sempre eu vou falar isso, auxiliar outras pessoas, porque é necessário. E assim, hoje a Adriana é professora, a Clarissa é doutora, é advogada e também é. Jornalista. Jornalista. Aí, sabe como é que eu fui esquecer? Jornalista. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Tudo que vocês passaram proporcionou vocês a chegar onde vocês chegaram hoje. Foi fácil? Não. Nem um pouco, creio que nem um pouco. E agora vocês estão aí, podendo auxiliar outras pessoas. A doutora Clarice, tribunal. Professora, lá na escola. Então, assim, isso é muito importante. Isso é necessário. E eu quero entender um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês realizam agora no tribunal. Não sei se é bem no tribunal, mas
Na realidade, eu costumo dizer que eu combato o racismo na vida, também profissionalmente. Eu acho essencial você ter uma professora, não só professora da educação infantil, mas do CIMEI, assim, na base. Porque você está trabalhando, primeiro que você está criando naquelas crianças ali já a consciência de que o negro está em lugar de liderança. Uhum. Porque a autoridade máxima em sala de aula é o professor. Então, você está colocando todas as crianças ali, né, brancas, pardas, negras, para obedecer uma voz de comando, que é a voz de comando do professor. Então, você está desmistificando aquela crença de que o negro só pode ser subserviente, que ele tem que ser serviçal. A criança já está ali treinada para obedecer. Outra questão do conhecimento, né? O professor é quem ensina, o professor é quem sabe, é quem tem essa autoridade. E existe também uma crença errada, né, de que o negro ele não pode ser intelectualizado, de que o negro ele não tem uma boa capacidade de aprendizado, a capacidade dele cognitiva tá, infelizmente, existem, né, teses científicas nesse sentido. Eu acho que essa foi a maior episódio de racismo que eu já sofri. Foi uma colega de faculdade me perguntando se eu tinha dificuldade de aprender, porque, como negra, meu cérebro era parecido com o do macaco. Tive que Uau, escutar. sério? Sério, seríssimo. Tive que escutar isso. Uau. Então, você está vendo ali o professor, a professora negra, como uma figura de intelecto e uma figura de autoridade. E aí eu vou trazer para a minha realidade. Eu acredito que dentro do jornalismo, né, foi a primeira profissão que eu comecei a exercer, eu acho que você comunica, ponto. Assim, eu acho que essa palavra, que é o que você está fazendo aqui, você dá o espaço de fala para duas mulheres negras, você está comunicando à sociedade que elas merecem voz, que elas merecem ser ouvidas, que elas merecem ser vistas, ser enxergadas, que o conteúdo que elas têm para passar é relevante. Porque a população negra no Brasil ela foi invisibilizada e silenciada, né, por gerações. Você só via na televisão, na mídia brasileira, a pessoa negra na condição de personagem coadjuvante e subalterno em novela de época. Você não via em outro lugar. Então, assim, a comunicação tem esse papel. Eu acho que na hora que eu já exerci a função de apresentadora de jornal, de repórter. Então, nesses momentos, quem me via e tinha que ouvir a notícia da minha boca também estava recebendo aquela comunicação de que eu, como mulher negra, tinha algo a acrescentar, algo a informar, algo de ser ouvido. E o judiciário, querendo ou não, é um espaço de poder. Eu acredito que a população negra ela precisa ocupar espaços de poder. E eu tive muitas experiências que mostram que nós não estamos preparados para isso. No escritório, a pessoa chegar até mim e me perguntar: cadê a advogada e que horas ela chega? Uau. Porque já tem a questão de que uma advogada não pode ser uma mulher negra. Isso aconteceu durante várias vezes. Quando fiz a área criminal, de eu ser barrada no presídio, mas assim, esse episódio eu gosto de contar assim, ao pé da letra. Na época eu tinha um namorado, e ele era um homem branco. Ele foi apenas me acompanhar no presídio, porque de lá a gente ia para a programação social. E aí ele entrou e na minha hora me barraram. E o agente penitenciário fez: não, familiar de preso não pode entrar. Uau. Aí eu fiz: não, mas eu sou advogada. Ele fez: então mostra sua carteira. Eu abri a bolsa, mostrei a carteira. Quando eu entrei, eu disse: eu queria que você me respondesse só uma coisa. Aí ele: o que foi? Ele fez: por que você não pediu a OAB dele? Aí ele disse: não, porque o doutor já é nosso conhecido. E aí eu olhei para o meu ex-namorado e fiz: fulano, você já foi preso aqui? Porque ele está dizendo que você já é conhecido. Eu sei que você não é advogado, não é agente penitenciário. Só se você já foi preso aqui, eu não estava sabendo dessa situação. E aí o agente todo constrangido Uau. fez: então você não pode entrar. Eu fiz: porque ele está aqui me acompanhando por motivos pessoais. Então, assim, não existe... e nessa minha fala não é uma discriminação ao quem está em cárcere ou ao familiar de cárcere, mas assim, por que existe uma presunção de que a única possibilidade de uma mulher negra
ir a um presídio, seja para visitar um familiar? Por que que ela não pode ser a advogada que vai soltar? Por que que ela não pode ser uma juíza fazendo uma inspeção naquele lugar? Então, assim, alguém do Conselho da Comunidade para Execução Criminal, por quê? Então, assim, você vê esses pré-julgamentos, esses estereótipos sendo reforçados no seu dia a dia, sabe? É você não ser, você ser seguido numa loja de departamento e como e assim, é ostensivamente seguido, isso não é coisa da cabeça da gente, não. Eu tenho uma situação na minha cidade que a minha mãe entrou na frente, eu fui estacionar o carro, quando eu entrei, a balconista disse na frente dela, cuidado, senhora, esse povo quando entra aqui é só para, se alguém der bobeira, roubar. E quando a mamãe olhou para Nossa. trás, era eu. A mamãe fez, esse povo quem? Esse povo negro que entra aqui é para se der bobeira, roubar. Então, assim, a gente sabe que existe essa cultura racista de sempre associar a mulher negra à prostituição. Eu falei o exemplo que aconteceu comigo, mas nós sabemos por estatísticas que o homem negro ele é ainda mais alvo do racismo por parte de polícia. Sim. E aí, doutora Clarice, vem de encontro com o que uma intelectual negra, ela escreveu, a Chimamanda, no livro dela, O Perigo de uma História Única, né? Por que que se acontece isso? Porque a mídia, ela vem sempre mostrando esse lugar, que os negros, eles ocupam esse lugar. E fica no subconsciente das pessoas isso, porque o negro, ele é bandido, porque não pode estar num lugar Liderança. de liderança, né? Que vai estar sempre para servir. E aí se espanta quando você está naquele lugar. Quando você se vê um negro num lugar de liderança, você questiona, mas ele é capaz de estar ali, né? E aí vem o perigo da história única, de estar sempre mostrando a única história. E aí eu levo isso para a sala de aula, eu não posso mostrar uma única história para minhas crianças, né? E quais que eram os livros muito usados muito tempo em sala de aula? As princesas da Disney, né? Que era lá aquela coleção que vinha todas as princesinhas brancas, cabelinho loiro, esperando um príncipe no seu cavalo branco. E aí, é engraçado que a lei existe só há 21 anos e nunca ninguém se questionou, né? E as crianças negras e as pardas, elas estão se vendo ali, não viram essas crianças como um sujeito de direito, né? Porque todos somos humanos e temos direito. E essas crianças? Então, por muito tempo, os direitos dessas crianças foram negados. E aí, só a partir de 2003 que passam-se a investir, né, nessas, a obrigatoriedade do ensino de história realmente nas salas de aula. Sim, eu acho muito interessante até que a professora citou, doutora. Querendo ou não, você só tem somente uma face. Então, isso você coloca no seu subconsciente. Vamos lá. Por que tanta perseguição, muitas das vezes, né? Pegamos aí, abrimos entre aspas. Por que tanta perseguição? Por que será que muitas pessoas de pele negra, né? Às vezes pode acabar errando o pronunciado também, né? Aí o que que acontece? Porque muitas pessoas estão nessa vida? Porque ouviram, levou pro coração e se tornou aquilo. Não seria? Também, mas eu acho que vai muito, eu acredito que a Adriana vai concordar comigo, pela questão da falta de oportunidade na época da abolição. E eu acho, assim, a questão da história única, de um só lado, né? Existe recentemente, que eu estou falando, porque 20 anos é recente, quando você vai pensar na educação do Brasil, uma Sim. lei que se determina que se conte também a história da população afrodescendente, a história da África, como os negros vieram para aqui, qual o papel deles no desenvolvimento do Brasil, e também a continuação disso. Porque eu, por exemplo, na década de 80 e 90, eu aprendi de uma forma muito romantizada. E os negros estavam aqui escravizados, e aí veio a princesa Isabel e libertou os escravos. Então, você pega a coroa portuguesa e você apaga toda a questão do massacre mesmo, porque foi lá, os negros vieram para cá à força, em condições subhumanas, foram escravizados. E aí você apaga isso, não conta dessa forma, e você conta de forma heróica. Mas a coroa portuguesa libertou os escravos. Libertou e abandonou. Abandonou sem acesso à educação, sem moradia, sem empregabilidade. Trouxe uma nova leva de imigrantes, no caso europeus,
brancos, também para uma política de branqueamento da população, e esses italianos e de tantas outras nacionalidades que vieram para o Brasil, vieram para ocupar o papel do desempenhar aquele trabalho que era desempenhado pelo escravo, recebendo salário. Então, eu estou Doutora comunicando que Clarice, o só me negro trabalha. permite, Desculpa. só me permite só fazer Conexão. uma conexão no que você estava falando, né? Que quando eles foram libertos, no dia 13, no dia 14, foi já inserida uma lei que era a lei da vadiagem. É isso, né? Então, o que acontece? Eles não foram libertos, só que depois eles, no outro dia, eles foram encarcerados. Porque a lei da vadiagem, você não podia, os negros não podiam estar andando. E aí que se vem. Como que eles iam ficar? Eles não tinham direito à educação, correto? Não podia ter direito à moradia. Quem era escravizado não podia comprar terra e trabalhava só em troca de comida. E aí, como a doutora Clarice estava falando, houve a parte da imigração, só que eles vieram como? Eles já ganhavam terra, já ganhavam moradia e tinham direito a estudo. E é a partir daí que se surge as favelas, né? Porque eles não tinham para onde ir, né? Então é muito complicado que quando se fala que se leva para o coração é a falta de oportunidade que ocorreu. E aí sempre eles estão correndo atrás, porque foram abandonados, essa é a palavra, né? E ainda hoje se tem, desde aí, entenda, a mesma tarefa que era executada pelo escravo negro, ela passou a ser executada por imigrantes, porém recebendo salário. E aí você já colocou que a mão de obra escrava, a mão de obra da população negra, ela é barata, ela é de graça. O negro, e aí você começou, né? Você vai, tô pensando aqui no trabalho doméstico. Ah, eu não posso contratar uma empregada doméstica assalariada, mas eu vou trazer uma neguinha que está passando fome para brincar com as crianças. Eu não chamo ela de babá, eu chamo a mocinha que brinca com as crianças. E ela trabalha 24 horas por dia, porque o direito trabalhista é só para o branco. O negro eu já estou fazendo o favor de deixar ele entrar na minha casa, e você começa com aquelas falas: ah, mas ele dorme até debaixo do mesmo teto que eu. Ah, mas eu dou até sobras das comidas para ele está reclamando de quê? Porque existe esse tratamento de subgente, né? É desumano. E aí a concorrência é sempre desleal, porque se eu não tenho educação, se eu não tenho formação, se eu não tenho respeito, se eu não tenho moradia, e ainda tenho a lei da vadiagem, eu estou vagando pela rua porque eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, e estou tentando ali ganhar o pão da cada dia, e vou ocupar os espaços do mercado informal, eu sou sempre mal visto. Por que eu digo isso? Eu estou em 2024, eu tenho 2 diplomas universitários, eu estudo outros idiomas, mas eu ainda preciso, no meu cotidiano, provar que eu não estou vadiando. Eu preciso provar que eu sou profissional. Eu preciso provar, assim, tipo, de uma mulher branca, de um homem branco, você presume capacidade, você presume formação. Comigo é o contrário. Eu tenho que estar o tempo todo, e eu tenho certeza que a minha colega Adriana também. Pode ter certeza. Eu tenho que estar o tempo todo mostrando uma credencial ou alcançando espaço pelo muito fazer, porque eu tenho que ir na contramão dessa presunção. Assim, para você ter um exemplo, primeira vez que eu fui comprar uma casa, me perguntaram quando o meu marido gringo chegava. Uai. Eu sou solteira. Porque o Não único chegou ainda meio... o marido Não gringo? chegou ainda. Eu sou por causa da presunção de que eu não sou cliente para esse mercado. Uhum. Sabe? São muitas histórias que você vai colecionando na vida que lhe comunicam isso. Eu tinha um escritório de advocacia na minha cidade, vizinho ao escritório de uma empresa do varejo, e eu passei mais ou menos uns 6 a 7 anos naquele endereço. E um dia eu peguei o elevador com o dono, como esse prédio comercial, o dono da sala ao lado, e eu: bom dia, seu fulano. E ele: você me conhece? Eu falei: sim, trabalho vizinho ao senhor. E ele: ah, você é a secretária da advogada que tem o escritório ali? Não, eu sou a advogada que tem o escritório ali. Então, Nossa. assim, e detalhe, não existia essa secretária. Só éramos 2 advogadas, mas assim, no imaginário dele, Você É o seria que veio. secretária. então, assim, isso é muito cansativo no nosso dia a dia. Mas a gente precisa enfrentar, até para abrir caminhos para as outras gerações, né? Mas, Aí, ó, o que você está Exatamente. fazendo, eu tenho certeza que, desculpa, não, os seus pode falar. alunos não passam pelo que você passou, porque a sua presença ali impõe respeito. Se tiver uma situação de racismo, você está preparada
Não só para reagir, mas também para identificar, porque infelizmente às vezes as pessoas brancas nem percebem que A é racismo. identificação, assim, para nós é muito visível. Parece que para as outras pessoas, tipo, ah, não foi nada, é uma brincadeira, né? No ambiente escolar isso acontece muito, que eu rapidamente vejo, falo, olha, temos que cuidar disso daqui de maneira pedagogicamente, porque é um ato racista. Ah, não, só é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira. A partir do momento que uma criancinha, eu vou fazer uma fila, e não pega na mãozinha da outra criança, porque a criança é suja, e aí você vai ver a cor da criança, a criança ela é negra, ela é marrom, e a outra não quer pegar porque ela é suja, eu preciso trabalhar com essa criança. Por que que ela acha que a outra é suja? Então não é uma brincadeira, não é questão de afinidade. Afinidade fala assim, eu não gosto dele. Quando ela cita a cor primeira, porque ela é suja, porque ele é pretinho, aí está um racismo, né? Só não gostar, eu não gosto, coleguinha. Legal. Quando ele nomeia e a cor vem primeiro, você tem que agir pedagogicamente com essa criança e trabalhar com ele. Eu achei muito importante quando vocês duas mencionaram essa questão. Quando começou os navios negreiros vindo da África para o Brasil, quem foi os que trouxeram? Foi quem? Coroa portuguesa. A coroa portuguesa. Mas quem que eram os chefes na época? Eram os próprios negros. Então, assim, eu acho muito interessante. Agora eu quero trazer outro contexto dentro desse, para pegar um gancho. Muitas das vezes nós sofremos preconceito pelos próprios negros. Eu acho que também tem a questão aí, eu vou até não chamar de preconceito, mas de complexo de inferioridade. Isso. Eu, como pessoa negra, em algum momento da minha vida, eu entendi que ser negro é algo tão ruim que eu vou tentar não ser. Então, de repente, se eu servir ao branco, ou se eu me casar com o branco, ou se eu adotar uma estética semelhante a do homem branco, é como se a pessoa acreditasse, eu imagino assim, sou psicóloga, que ela pudesse ser menos negra. E aí fosse mais confortável o convívio dela dentro do racismo. Eu acho que é uma cilada. É muito comum você ver pessoas da minha cor que se denominam pardas no censo do E a IBGE. questão, assim, temos que ter muito cuidado quando se fala de um preconceito de um negro sobre um negro, porque, na verdade, quando você se estuda, faz um letramento racial e você se estuda, isso ele não existe. Para você ter um preconceito e racismo contra outro, você precisa estar num lugar de poder, é isso, né, doutora? Então, um negro, ele não está. É exatamente o que a doutora, ela fala. Por também falando que negro é mal, negro é ruim, eu não quero estar nesse lugar. Tanto é que tem muitas crianças, e aí vai Deus de criança até adulto. Eu não vou me reconhecer quanto negro, porque por que eu vou querer ser negro? Se todo mundo está falando que negro não é é bom. ruim, que se negro não presta, como eu vou me identificar? E vai perguntar para você. Que cor você identifica? Você não vai falar que você é negro, vai falar, eu sou moreninho, que você ouve, eu sou pardo, eu sou moreno claro, eu sou da cor de chocolate, mas a pessoa vai ter dificuldade de se reconhecer como pessoa negra. E aí isso entra o que a doutora falou, porque ele ouviu tanto que ele é inferior, que ele não quer se identificar, mas não chega a ser uma questão de preconceito. De preconceito, de racismo. E assim, Aí, eu vou ser bem... entre negros, assim, a gente sabe, mas assim, é comum mulher negra comprar base, não é saudável, né? Isso já mostra que você não está saudável, não está bem resolvida. Mas comprar base mais clara, não querer usar, não querer tomar sol. Para não escurecer. Para não escurecer mais a pele. Porque também dentro do racismo existe a questão do colorismo, né? Quanto mais retinto, quanto mais fenótipo negro, mais preconceito vai sofrer. Então tem gente que fica querendo fugir, né? Então, talvez seria... Talvez até a palavra talvez não seria bem racismo, né? Mas entre... da mesma cor, entendeu? Mas assim, o pessoal, quando eu falei que iria falar sobre esse assunto, o pessoal vai dizer, mas você vai falar sobre esse assunto se foi os próprios negros que escravizaram os negros. Então, tipo assim, é aquela questão, cada um tem o seu ponto de vista, mas o que diz a história, né? Isso me pega muito, a história. E assim, cada um tem seu ponto de vista, porém, existe também a falta do conhecimento histórico. Perfeito. E existe também a falta da pessoa querer se... eu vou trazer aqui um outro tipo de preconceito. Vou trazer... Enfim, vamos polemizar aqui um pouco mais. O tema que já é polêmico. Eu sou nordestina, né? Se eu quero ter... Digamos que eu não fosse, eu quero ter
preconceito como nordestino e eu não quero ser culpado ou apontado e não quero me conscientizar de que o preconceito é errado, aí eu vou dizer, mas também eles falam português arrastado, mas também lá é um povo que vive na seca, mas também eles achavam a terra tão ruim que foram tudo embora para São Paulo, são os mortos da fome. Então eu vou tentar acusar o outro, porque é uma forma de eu não reconhecer o meu próprio preconceito. Mas aí você vai olhar essa pessoa que tem o preconceito contra o nordestino, normalmente, às vezes, ela nunca nem pisou lá no Nordeste. O que ela conhece do Nordeste é um retrato estereotipado que passa na novela. Que outras pessoas falam, que né? outras pessoas falam, de ouvir falar, mas talvez ela nunca nem tenha convivido com... Vamos É a aproveitar. mesma coisa, Clarice, de hoje tudo que colocar a culpa no racismo estrutural, né? O que, quando você fala de racismo estrutural, ele não vai diminuir o seu racismo individual. Então é muito fácil você cometer um racismo, mas o Brasil, a nossa sociedade é estruturalmente racista. Ok, mas aí você tem que, não tira do indivíduo a responsabilidade dele não ser racista. Perfeito. Eu só quero enfatizar agora um ponto, o preconceito. Qual a definição da palavra preconceito na lei? Preconceito. Não, na lei é qualquer ato discriminatório. Você tem que usar, na lei, você tem que usar a questão racial e ele justamente porque você está fazendo em função da condição étnico-racial. Isso. No caso da lei brasileira, é a mesma lei para intolerância religiosa, é a mesma lei para homofobia, então você está tratando aquele sujeito, ou se for o caso da injúria racial, se referindo àquele sujeito de forma pejorativa em função da condição racial. Não é por algo que a pessoa fez, não é por algum ato da pessoa, é pela condição de pessoa negra. Uhum. E isso não corre o risco de hoje em dia, mas estão fazendo isso porque eu sou negro? Claro Não que tem. corre. Mas Mas olha só, não, eu vou trazer... calma. Vamos lá. É porque você me fez lembrar quando eu estou palestrando e as pessoas perguntam por que não existe o Zé da Penha, a lei Zé da Penha. É a mesma lógica. Claro que eu posso me usar, entenda, a lei existe para promover a justiça. Isso. A lei existe porque existe estatística, estudo de sociologia, de antropologia, que mostra que a sociedade é racista e nesse racismo o negro, em potencial, em maioria, é vítima e ele precisa ser protegido. Vou fazer esse paralelo com a Maria da Penha. A lei de proteção à mulher vítima de violência doméstica existe porque nas estatísticas ela é... Poxa, a mulher pode matar um homem? Pode. A mulher pode usar a lei Maria da Penha para fazer uma denúncia caluniosa contra o ex-companheiro por vingança? Pode. Mas isso é uma minoria diante do potencial que a lei tem de proteger a grande maioria das mulheres. Da mesma forma é o racismo. Eu posso ser vitimista. Eu posso ter um complexo de inferioridade grave e achar que, de repente, eu vim aqui ser entrevistada para trabalhar no seu programa e você escolheu Joana ou João e eu botar na minha cabeça que foi por racismo. Não necessariamente vai ser. Uhum. Mas o fato de existir casos excepcionais que as pessoas vão usar de forma indevida da lei não anula a necessidade de se ter uma lei de proteção. Porque, por exemplo, desculpa, essa parte do trabalho. Tranquilo. Quando eu coloco que eu preciso de uma pessoa de boa aparência para recepção de uma determinada empresa, eu não estou lá colocando que eu preciso de uma pessoa branca dos olhos azuis. Mas vai ver depois quem foi contratado. Isso é verdade. Tá entendendo? Então, assim, existe muito racismo sutil, mas que a população negra ela consegue identificar, porque ela sofre. A questão de... Você pode chegar e dizer assim, mas na loja, quando eu estou na loja, eu também sou seguido. Sempre, o tempo todo. Ou depende de como você está vestido. Porque é uma coisa muito forte, assim, não fugir à regra hoje. Mas, às vezes, algumas amigas comentam assim, você está sempre arrumada? Eu fiz, tô. Assim, É isso, necessidade, né? exato. E isso nós já trazemos, eu acho que tanto no nosso íntimo que é passado, ou talvez por nossas famílias, que, tipo assim, para ir na panificadora, que é na esquina da minha casa, eu peço pro meu marido ir. Por quê? Porque ele pode ir de shorts, de jeans, de chinelo e de camiseta. Eu já não vou. Eu vou ter que me arrumar, vou ter que me arrumar meu cabelo, passar um batom.
ir de uma outra maneira. Eu não posso estar com a roupa que eu estou em casa, porque às vezes eu vou ser confundida com uma trombadinha da rua, com algum pedinte, alguma coisa assim. E isso, né, Clarice, tem muito a ver também com a saúde mental, que vai ter, Exato. não Você é? traz aí. Exatamente. Como que, tipo assim, às vezes fala assim, você está sempre reativa. Fala assim, mas é porque você está sempre esperando. Fomos, passamos a adolescência e a infância tanto nos defendendo, que às vezes você está sempre, como se, a palavra me fugiu, Na armada, defensiva, na armada. defensiva. Porque o simples fato, eu não posso estar deitado no meu sofá e ir na esquina buscar um pão. Eu já tenho que pedir para o meu marido, porque senão eu realmente vou ter que estar sempre bem arrumada, com pó, com batom, com calça, sempre arrumada. Porque, por mais que a gente tenha o conhecimento, não é confortável você passar por batida policial, você ser É confundida com assaltante. É desagradável. desagradável, então você quer se proteger desse embate. Perfeito, mas calma. Agora nós temos 5 minutos. Nós temos 5 minutos agora. Vocês, quais são as palavras finais de vocês? Pode apontar para essa câmera do meio aqui e falar. As minhas palavras finais são: olhem para as pessoas e as enxergue. Né? O preconceito é você querer julgar, estereotipar e medir, e dar valor antes. E entendam que pessoas são pessoas. E dentro desse contexto, elas vão ser boas ou mais, inteligentes ou não, prestativas ou egoístas, mas você não pode julgar isso pela cor ou por nenhum outro tipo de atributo, tá? Eu não estou aqui só para falar do racismo, mas do preconceito de uma forma em geral. Nenhuma forma de discriminação pode ser tolerada, nenhuma forma de discriminação é justa ou aceita. Então, sobre a minha pessoa e sobre qualquer outra, se permita conhecer, se permita descobrir se é alguém com quem vale a pena você conviver. Não se prive da oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, porque você acha, você foi ensinado a achar que uma pessoa negra tem menos valor. Você vai estar perdendo ótimas oportunidades e causando sofrimento também. Não é porque eu estou aqui com segurança, com a terapia em dia, com suporte psicológico para falar sobre isso, que eu não sofri ou que eu não sofra. E tem muitas pessoas que não dão conta, tá? Então, se você não quiser fazer isso por você, faça pelo outro. Deixe as pessoas viverem em paz e seja um agente de promoção de igualdade racial na sociedade. É necessário, é justo, para que o Brasil ele realmente seja um retrato da diversidade em todos os setores da sociedade, em todos os segmentos. Nós moramos em Foz do Iguaçu, que tem a maior diversidade de etnias, e o que nós queremos não é ser tratado nem melhor e nem pior que ninguém, nós só queremos ser tratados iguais. É exatamente isso, sermos vistos como as pessoas que merecem respeito, e é isso. Eu acho muito interessante porque antes do podcast a gente pensa em falar tantas coisas, mas quando você menos pensa, acabou. Então, assim, eu fico muito feliz, grato por vocês terem disponibilizado um tempo na agenda de vocês. Foi difícil, né, professora Adriana? A doutora estava com a agenda mais corrida que a minha. Não, é porque somos trabalhadoras. Então, assim, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado, compartilhado um pouco a história de vocês, entendeu? Creio que se uma pessoa for atingida, bicho, o objetivo já foi cumprido, Com entendeu? certeza. Uma pessoa. Então, assim, porque eu creio naquilo. Na busca de mais um, entendeu? Mas tem uma questão que eu bato muito em cima. Até eu comentei com a professora Adriana, doutora. É assim, hoje em dia o complicado é a questão do que, professora? Das cotas, você falou? Das cotas A gente nem falou raciais. sobre elas. Então, assim, talvez isso fique um tempo para outro, entendeu? Porque, assim, muitos concordam, muitos discordam da cota racial, muitos entendem o que é e muitos entendem o que não é. Então, existe esse conflito, entendeu? Em poucas palavras, e um minutinho. Consegue falar? Consigo. Eu acho que as cotas raciais elas são uma medida emergencial para que se dê acesso à educação para a população negra que não teve acesso a uma boa base escolar e que ela tenha direito de ingressar. Mas eu acredito que ela é válida se ela for junto à cota racial e à cota social. Eu vou ser sincera, honesta, eu não acho justo, por exemplo, que eu seja beneficiada pela cota racial, porque eu estudei em colégio particular, do maternal até o pré. Então, quando você me coloca nessa cota, você está promovendo uma
desigualdade. E agora, para promover a equidade, de dar acesso à educação à população negra, eu acho que ela é necessária, sim. E eu vejo diferença nos acessos de poder da população negra após as cotas. Perfeito. Finalizamos com chave de ouro. Professora, quer comentar? Eu quero, não sei se ficou bem claro o que a Clarice disse, que ela vem de um colégio particular e ela não se acha justo colocar-se dentro dessa cota. Porém, para alguém que vem de colégio público e que, infelizmente, nossas salas são lotadas, não se tem a mesma infraestrutura, oportunidade que em colégio particular, as cotas ainda se faz necessárias. Perfeito. Foi isso que eu falei. E é isso aí. E a gente fica feliz por vocês explicar, entendeu? Quando coloca a cota racial junto com a cota social. Exatamente. Precisa as duas estar juntas. Mas é isso aí. Doutora, muito obrigado. Obrigada pela Foi um prazer oportunidade. conhecer vocês. Professora Adriana, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês, trocar um pouco a ideia, conhecer um pouquinho mais sobre essa questão. Porque assim, a gente queria ter aproveitado o mês passado, que estava no auge, né? Para aproveitar já, mas deu tempo, conseguimos conversar. A gente até agradece ter sido fora, porque normalmente nós só somos lembradas nesse mês, e eu acho que essa é pauta para janeiro a janeiro. Exatamente. Perfeito. Mas o vídeo tá aí, agora vai ser lembrado pro resto da vida. Bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o download, para quando você precisar, tem aqui, você coloca certinho de onde você está, para onde você vai aparecer o preço, confirmou, motorista chegou. É simples e fácil. Só um detalhe também, entra lá no Instagram deles para acompanhar, tem umas promoções top lá, fechou? Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro? É a empresa que faz a proteção veicular dos seus associados, beleza? Aqui está aparecendo o QR Code da Priscila, entre em contato com ela, que ela tem um plano especial para você. Sabemos que aqui na região da fronteira está muito complicado, a insegurança. Então assim, tenha seu carro protegido e trabalha tranquilo, beleza? Ah, só um detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem desconto também. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code, entre em contato com ele, porque assim ele vai deixar seu carro daquele jeito, vai dar aquele talento top. Mas agora, para final de ano ainda, né? Quem que não gosta de andar com um carro limpo e cheiroso? E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um preço diferencial para você, ok? Ah, outro detalhe, para você que falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, na primeira lavagem, 10% de desconto. Fechou? Mas só na primeira lavagem, não é na segunda e na terceira também não. Beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem lá em Las Vegas, em Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aquele carros em cenário cinematográfico? Aqui em Foz nós temos também. Na onde? Lá no Wonder Park Foz. Ah, outro detalhe, tem um show que é novo, que é o Lumina, que é especial para você que gosta de andar no meio da natureza, como se fosse no filme de animação, beleza? Tá, aqui tá aparecendo o QR Code, entre em contato com a Fabiana para adquirir os seus ingressos, e para você que é motorista de aplicativo, taxista ou turismo, tem um preço especial para você também.